Então, bom dia. É sempre uma delícia realizar esses eventos, encontrar nossos clientes, parceiros, amigos interessados no tema sucessão de empresas familiares. Para quem não me conhece, eu sou Ana Rita e hoje, juntamente com os meus muito amados sócios Rogério e Cíntia, vamos realizar o 7º encontro Falando em Sucessão. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem por objetivo a troca de experiências entre famílias empresárias. Lembrando que a Uni é especializada em sucessão e governança de empresas familiares. É a única no Brasil que integra num método próprio e com uma equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para formalizar o planejamento. A Uni já atendeu mais de 200 famílias por todo o Brasil, acumulando longa experiência prática em processos complexos, né, de sucessão. E também temos vínculo acadêmico. Coordenamos há 9 anos o curso de Empresas Familiares na FGV. Todos nós da Uni somos professores na graduação e no pós. Mais recentemente, temos também a vinculação com o King's College em Nova York. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje? O encontro tem duração de 1 hora, todos podem fazer perguntas pelo chat. O Rogério vai cuidar de incluir essas perguntas conforme a evolução das conversas, tá? Os microfones vão permanecer fechados. E os nossos convidados de hoje são super especiais, gentilmente aceitaram o nosso convite para dividir a sua experiência em sucessão. Eles são da Solar Group, uma empresa no ramo fotovoltaico. Eles vão contar um pouco mais da história deles ao longo da nossa conversa. São 4 irmãos, todos trabalhando na empresa. O mais velho, Sérgio, quer dar um oizinho aí, Sérgio? O Sérgio, ele cuida do comercial, o Beto, do industrial, o Renato, do administrativo financeiro, e o caçula Ronaldo, do comercial institucional. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou compartilhar o genograma familiar para que todos tenham uma ideia mais clara de como é a estrutura da família Kolozuki. Então, aqui nós temos o senhor Sérgio e a dona Dina, são fundadores, casal fundador. Eles são casados aqui, né, olha, pelo regime de comunhão universal de bens. E aqui nessa segunda linha nós temos a segunda geração, que são os nossos convidados de hoje. Sérgio, né, com 58 anos, teve uma primeira união, atualmente é casado com a Karina. O Sérgio tem 4 filhos, 2 do primeiro casamento. O André, inclusive, está hoje aqui nos assistindo. Temos, então, também o Pedro e a Isa, que são da segunda união com a Karina. Depois nós temos aqui o Roberto, casado com a Silvia, também teve uma primeira união com a Sandra. O Beto, então, tem um filho do primeiro casamento aqui, o Diego, e outros 2 filhos do segundo casamento. O Renato, 48 anos, casado com a Flávia, tem 2 filhos mais novos. E o Ronaldo, casado com a Cecília, também tem 2 filhos mais novinhos aqui. Então, a gente pode ver que nós temos já 11 herdeiros de terceira geração, com idades variadas de 34 a 5 anos. Maravilha? Então, para a gente começar a esquentar aqui o nosso encontro, eu vou pedir para o Sérgio. Sérgio, você pode contar para a gente a trajetória profissional e empresarial da família Kolozuki? Claro, antes de mais nada, bom dia a todos. Tá? E a gente está adorando participar aqui, né, com os nossos queridos da Uni. Então, vamos dar o nosso melhor aqui para contribuir para o grupo.
A nossa história de família é uma história que tem uma predominância empreendedora muito grande, né? Eu sou o filho mais velho, estou com 58 anos agora, como a Ana explicou, e eu tenho lembranças desde muito pequenininho do pai do meu pai, né, que falava assim: olha, eu nasci pelado e pelado não vou morrer, né? Era uma frase que ele sempre costumava dizer. Era uma pessoa muito atirada para o negócio, ele não tinha medo, ele empreendia para valer, né? E o empreendimento dele foi lá atrás, foi sair de empregado, ele era funcionário de padaria e acabou tendo a sua própria padaria com o tempo. E meu pai é a mesma coisa, né? Meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele tinha uma padaria de bairro, uma padaria pequena, não é como essas hoje que a gente tem restaurante, que tem de tudo lá dentro, né? Era uma padaria pequena e os dois trabalhavam demais. Os dois trabalhavam muito. Eu tenho lembrança assim que o meu pai ele tinha lá na padaria dele lá um contrato com a empresa de ônibus, né? Para ficar o ponto final do ônibus ali, para ele ter aquele movimento lá dos motoristas, tal, ele tinha que fechar a padaria lá a 1h da manhã e tinha que abrir às 4h. E era ele e minha mãe que dividiam toda essa carga horária. Então sempre foi uma vida de muito trabalho, de muita economia, e assim ele foi constituindo o patrimônio, que era uma época que padaria permitia esse tipo de construção de patrimônio, ainda que fosse uma padaria pequena, né? Meu pai sempre teve um sonho de transformar aquela padaria de bairro numa fábrica de pão, uma coisa industrializada, que tivesse um faturamento escalável, né? E que ele não dependesse tanto daquela coisinha de ficar vendendo lá de pouco em pouquinho. E toda a vida dele foi essa luta de tentar conseguir isso para ele e também para os filhos. Ele não queria que os filhos tivessem a vida de um dono de padaria, que não tem descanso aos sábados e domingos, que não tem férias, enfim. Então sempre teve essa busca. E nós passamos por essa busca, por vários negócios que não deram certo, né? A gente teve fábrica de embalagem plástica, a gente teve uma série de coisas que a gente foi experimentando, até que a família investiu no setor de alumínio. Nós começamos em 1994 a produção de perfis de alumínio e naquele momento direcionando a produção para o mercado vidreiro. A gente passou a produzir alumínios para janelas, para portas, né? E vendíamos o produto. De 1994 até 2001, né? Aqui na antiga Alclin, né, que foi a antecessora da Solar Group, estavam meu pai, o Renato e o Roberto, esses dois aqui, o Roberto e o Renato, né, e são os dois irmãos do meio. Até 2001 eram os três que estavam na operação. Em 2001, eu que já vinha trabalhando em área comercial de moinho de trigo, vim para a operação e nessa mesma época veio o Ronaldo também. E fomos com foco no mercado vidreiro até 2016. Até 2016 era o nosso único foco, nosso único mercado de atuação. Foi um período de muito aprendizado, né? A gente saiu de uma mentalidade de padaria e foi migrando para uma mentalidade empresarial e profissionalizada nesse tempo. Em 2016, falando bem rapidamente, a gente abriu o foco para o mercado fotovoltaico, no qual nós produzimos as estruturas que prendem as placas fotovoltaicas aos telhados. Esse é o nosso negócio. Em 2018, nós saímos definitivamente do mercado vidreiro, por uma questão apenas de foco, e focamos no mercado fotovoltaico, né? E tem dado muito certo. A empresa tem apresentado um crescimento exponencial nesse período e acreditamos que vai continuar assim pelos próximos anos. Em paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo todo um aprendizado no sentido de profissionalizar a empresa, né? E de arrumar a empresa juridicamente e tal. A gente conheceu a Ana, o Rogério e a Cíntia
porque eu participei de um curso na GB, né? Eu fiz lá o semestre lá do Gestão de Empresas Familiares, e lá a gente aprendeu que a gente vinha cometendo alguns erros do ponto de vista de gestão da família, né? E a gente vai falar isso conforme vocês provocarem aí nas perguntas. Mas a gente foi... É uma história, né? Ah, desculpa, Sérgio, pode continuar. O que eu quero dizer, isso é uma história, né? Eu quero, só para terminar, dizer o seguinte, que mais ou menos em 1980, não, perto já de 1990, eu conversei com um amigo meu que ele, na época, ele era auditor da Receita Federal, né? E ele conversando comigo, ele era amigo do meu pai, já um pouco mais velho, e eu comentei com ele assim na época, falei assim, Roberto, chamava-se Roberto também, né? O nome do meu irmão. Hoje em dia, é muito mais difícil constituir um patrimônio em relação à época que os meus pais constituíram o patrimônio, na época que eles começaram com a padaria e tal, né? E ele me disse na época assim, não, Sérgio, imagina, você tá cheio de gente aí que inventa uma pecinha, inventa uma coisinha e coloca isso daí e fica milionário, né? E eu falei na época, com toda a minha cabeça aberta para ele assim, inventar o quê se já está tudo inventado? Né? Depois disso veio o fax, terminou o fax, veio tudo depois disso, né? E nós, inclusive, inventamos muitas coisas depois disso. A gente criou muitos produtos, fizemos muitas patentes. Eu estou citando esse pequeno fato para mostrar que a cabeça da gente ela foi abrindo ao longo do tempo. A gente tem vivido esse processo nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, né? A gente foi abrindo a cabeça, saindo daquela mentalidade da padaria do bairro, da família que tinha que ficar tudo junto ali, né? Para uma mentalidade diferente, onde, por exemplo, hoje nós estamos já em processo de contratação de um CEO da operação. É um processo que a gente sabe de onde veio e não sabe até onde a gente vai, né? Você acha que é beleza? A cabeça aberta é uma marca do casal, né? Seu Sérgio e Dona Dina, na primeira geração. É uma marca da segunda geração que desemboca também em empreendedorismo, né? Essa cabeça aberta faz vocês não olharem somente para frente, né? Mas olhar para trás, olhar para os lados e saber que é possível mesmo mudar de ramo dentro da mesma família empresária, né? É uma história também de superação, a gente vai conhecer um pouco melhor daqui a pouco, mas eu queria fazer uma outra pergunta, vamos variar o irmão agora. Ronaldo, fala um pouco para a gente, seus pais estão ativos na empresa hoje em dia, e como está sendo essa transição de primeira para segunda geração? Os meus pais, desde o momento em que a gente montou a indústria de alumínio lá atrás, meu pai na época tinha em torno de 60 anos, então ele já demonstrava ali que ele não queria mais estar na operação, no dia a dia, mas ele foi fundamental para que essa operação desse certo e acontecesse, com seus conselhos, ajudando com o trabalho nos momentos que precisavam. Mas assim, ele nunca foi uma pessoa que foi lá ter uma mesa, sentar na operação e tocar o dia a dia, né? Então, mas muito presente, né? Muito presente, amparando os filhos, como se dissessem, voem, né? Empurrando aqui no penhasco, mas sempre ajudando para que a queda não fosse brusca. E então, isso de lá para cá permaneceu, né? Então, ele senta com a gente no nosso conselho, a gente ouve ele. Um exemplo é a própria Solar Group, né? A gente estava numa operação consolidada no mercado de vidro, de alumínio para vidro temperado, né? A nossa empresa era a segunda maior empresa do Brasil, e ali ele que veio, mais uma vez, tirar os filhos da zona de conforto, né? Dizendo, olha, vamos visitar essa fábrica aqui que inaugurou de painéis fotovoltaicos e tal. E a gente foi ver e ele falou, poxa, seria bacana a gente estar nesse negócio, mas não é, e os 4 filhos, mas não é nosso foco.
é muito diferente. E ele foi cutucando e a gente começou a enxergar a oportunidade ali a partir desse insight dele, né? Então, eu acho que a gente pode dizer com muita segurança que foi muito determinante para esse sucesso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma empresa que é líder absoluta de mercado, no mercado gigantesco, não é? Que está começando. Então, é um outro jogo, é como se todo esse período, Cíntia, a gente estivesse na liga de basquete estudantil. Era um jogo importante? Era. Tem atenção? Tem. Mas a gente foi para a NBA agora, né? Então, é outro jogo, é outra dinâmica e muito a visão do meu pai. Meu pai sempre falou para a gente assim, que o negócio ele não pode ser como um lago, que você enxerga a margem do outro lado. Ele tem que ser como um oceano, que você não sabe onde vai parar, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi muito determinante, sim, essa participação e presença do nosso pai. Seus pais são muito carismáticos, né, Ronaldo? Seu pai e sua mãe também, né? Os dois são carismáticos, amorosos, afetivos e muito presentes na vida de vocês e nos negócios, né? E aí vamos mudar de irmão, né? Renato, conta pra gente qual que é a sua visão de como os seus pais encararam o processo de sucessão. E aí já falando desse processo mais recente, né? Porque pela fala tanto do Ronaldo quanto do Sérgio, o processo de sucessão na família de vocês e na vida de vocês já é muito antigo, né? Vocês já estão vivendo isso e nesse jogo, né? Como disse o Ronaldo, há muito tempo. Mas mais recente, isso foi mais concreto, mais pensado, mais organizado, mais estruturado e, inclusive, verbalizado, discutido, né, com eles. E traz, então, a sua visão, Renato, de como é que você acha que eles encararam e estão vivendo esse processo de sucessão. Você sabe, Ana, que quando os meus pais tinham padaria, eles trabalhavam para, segundo eles me contam, né, com um propósito, né? Então eles vieram de uma condição financeira, digamos que desfavorável, né? Meu avô mais ainda, né? Então quando meu pai começou com padaria, ele já tinha uma padaria que não foi dada, foi financiada pelo meu avô para o meu pai, né? Meu pai pagou pela padaria. E foi muito difícil, né? Não foi fácil, já foi temperado ali no fogo, né? E naquela época que havia padaria, era um negócio melhor do que hoje em dia, porque hoje em dia uma padaria nos moldes que existiam antigamente, elas não sobrevivem, porque os mercados têm pano, etc. e tal, né? Mas os meus pais prosperaram num setor, né? Onde muitos não prosperaram, né? Onde muitos não prosperaram. E mais do que prosperar, eles tiveram uma vida, eu diria que generosa, porque eles não usaram essa prosperidade em benefício próprio. Eles viveram uma vida simples, com o objetivo de construir um patrimônio, né? E esse patrimônio foi construído com trabalho e também com sabedoria, né? Porque uma parte menor do que ele ganhou foi com a padaria. A parte maior foi do conhecimento que ele adquiriu de economia, né? Então, como é que ele ganhava dinheiro? Ele tinha um negócio que ele vendia produtos à vista e comprava farinha a prazo, né? E o dinheiro que ele tinha caixa na mão, né? Esse caixa ele aplicava em imóveis, não de qualquer jeito. Ele comprava imóveis parcelados, com parcelas fixas, numa época que a inflação era galopante. Então, ele conseguiu comprar muitos imóveis dessa forma, né? E depois que eles fizeram tudo isso, né, só para complementar um pouquinho a história que o Sérgio contou, lá quando eles estavam naquela fase de pensar em aposentar, em descansar, eles tiveram uma coragem
que às vezes eu me emociono um pouquinho quando eu lembro. Porque quando estavam lá pelos 60 anos, eles arriscaram, Ana, tudo. Eles arriscaram tudo. Né? Daquele monte de patrimônio que eles tinham, eles investiram tudo na empresa. Né? Ficou com pouca coisa que não venderam. Né? E de uma fé admirável, porque os primeiros anos foi ajoelhar no milho, não dava certo a empresa, era prejuízo, 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 e uma fé inabalável. Seguiu adiante, até que começou a dar certo. Bom, essa é a história, né? Quanto à sucessão, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, essa sucessão ela não teve um dia para acontecer, ela foi um processo. Ela foi um processo, né? Nessa perspectiva de doação que a vida dos meus pais, eu enxergo que ela foi, o objetivo maior deles era encaminhar os filhos, os 4 filhos, né? No começo, eu e o Roberto viemos para o projeto e depois os outros. Então, desde o começo, era o trabalho para fazer dar certo e depois o trabalho que foi devagarzinho, foi um processo, ele foi deixando a administração na mão da gente, né? Eu me lembro do dia que eu percebi isso, né? Eu, na minha ingenuidade, era o pai que comandava, né? No dia que eu percebi, eu namorava com a minha esposa, né? Eu lembro que eu chorei quando eu percebi isso daí, me correu lágrima, eu chorei. Mas depois, né, assimilei o golpe e bola para frente. E, de uma maneira mais coordenada, esse processo ele culminou, mas já estava maduro quando isso aconteceu. Foi quando o Sérgio fez a aula, acho que foi da Cíntia, na FGV, e aí trouxe o assunto para a família, todo mundo entendeu que aquilo era necessário, e a gente formalizou. Mas eu quero dizer que não houve um dia, houve um processo para isso acontecer. Nossa, é isso mesmo, né? A sucessão é um processo. Muito boa a sua fala, viu, Renato? Porque não tem um dia, né, que fala assim, agora a gente vai começar o nosso processo de sucessão. Todo o pensamento, os ensinamentos do seu pai, a visão empreendedora, protetiva da segunda geração, tudo isso já faz parte, né, do processo sucessório. É muito legal mesmo. Roberto, o último irmão ainda que não falou, agora é sua vez. A gente quer saber agora de bastidor, Roberto. Como que é a relação dos irmãos aí dentro da administração da empresa? É tudo fofinho, é tudo super bacana, todo mundo se afagando e se abraçando o dia inteiro, ou às vezes rolam uns arranca-rabos aí? É uma pergunta retórica, você já sabe a resposta, mas E a direção dessa pergunta é para o irmão certo também, né? Então, a gente vê a necessidade da harmonia no processo, né? E essa administração das diferenças vem ao longo dos anos, né? Um crescimento contínuo, e quanto mais a gente está chegando em rumo ao sucesso, a gente tem se aproximado cada vez mais, isso é muito bonito. Inclusive, isso nos aproximou também do processo de sucessão, que a gente foi muito alinhado em relação a isso. A gente trouxe benchmark de mercado para saber que tinha que fazer isso também, além do que o Sérgio trouxe. Agora, sim, a grande vantagem da nossa família é que cada um dos 4 possui grandes qualidades. Grandes qualidades. E suas qualidades são complementares. Então, em todos os momentos que a gente está 100% alinhado, a gente dá pico de crescimento organizacional em relação à nossa própria convivência. E tem sido um processo bacana isso. E é claro que, como família, as diferenças, às vezes, elas causam algumas dores, mas isso faz parte do crescimento. Olha só, chegou o momento, Ana. Segura só um minutinho, deixa eu fazer uma queima-roupa aqui antes da nossa enquete, porque o Ronaldo falou de qualidades. E a gente, se vocês me permitem, a gente que conhece um pouco mais da intimidade de vocês, sabe que vocês são muito diferentes. E a diferença tem coisas boas, mas também tem uma dificuldade do dia a dia ali, né? De você aceitar aquilo que é visto pelo outro de uma maneira tão diferente.
Essa é a graça da empresa familiar, mas também é a morte da empresa familiar em alguns casos, né? E aí o Ronaldo me fala sobre qualidades dos irmãos. O Roberto. Desculpa, o Roberto. O Beto, né? O Beto me fala sobre qualidade dos irmãos. E não foi à toa que a gente perguntou para o Roberto, né, sobre a relação dos irmãos. O Roberto, sem dúvida, dos irmãos, é o que traz esse lado mais das relações, né, o lado mais sensível. Em algumas famílias a gente chama até isso assim, algodão entre cristais, é o que arredonda um pouco as relações, né? Então, vamos fazer uma brincadeira rapidinha aqui. Que tal cada um dos 4 irmãos falar uma qualidade do seu irmão mais novo? E aí depois o Ronaldo no final fala uma qualidade do Sérgio, que é o irmão mais velho. Vocês topam? Claro. Vamos lá, Sérgio. Eles nem tem como recusar, né? Eu acho que são muitas qualidades, mas eu diria do Roberto a generosidade. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente de coração puro. Ele é todo coração. Boa. O Renato, ele concentra algumas qualidades bombásticas. Ele é altamente técnico. Ele tem uma palavra que pode ser uma qualidade como pode ser um defeito, mas o controle que ele tem no negócio nos fez não correr riscos em alguns momentos. Então, ele está no financeiro, isso cabe muito bem a função dele. Eu posso falar do Ronaldo, que ele tem uma habilidade de poucos. Ele consegue se relacionar, criar uma rede de relacionamentos de uma maneira admirável, né? Ele se coloca nos meios corretos, traz para junto de si as pessoas importantes para o negócio. Essa rede de relacionamento institucional é uma habilidade que ele faz com poucos. Obrigado. Eu vou me permitir falar do Renato e do Sérgio. Então, como eu estou no meio, eu vou falar de um e de outro. Esqueci de dizer que o Renato também é o nosso cérebro da inovação, da criação de produtos. É uma característica que o Sérgio tem, o Roberto também tem. Eu, como não sou engenheiro, não tenho. Eu não participo desse fórum. Mas eu diria que é um fator crítico de sucesso nosso, na nossa empresa, essa habilidade do Renato, que é complementada pelo Sérgio e pelo Roberto. E o Renato falou de uma habilidade minha, eu só posso dizer que eu aprendi boa parte dessa habilidade com o Sérgio. Então, acho que a gente tem muito parecida essa habilidade, ele foi meu professor nisso. Coisa linda. Coisa linda. Sugiro que todas as famílias façam esse exercício de reconhecer as qualidades. A gente, às vezes, no dia a dia, fica tão preso ao problema, aos defeitos, às críticas. É tão difícil a gente reconhecer. Eu queria reconhecer, inclusive, dos meus sócios. Posso pegar vocês de surpresa aqui? Roger, a tua calma, teu bom senso, teu equilíbrio é o que me mantém no eixo, assim. Reconheço demais essa sua qualidade. E, Cíntia, tua velocidade, rapidez, teu brilho, você sempre tem a resposta certa no momento certo, porque você tem uma velocidade de raciocínio especial, queridos sócios. Ai, que lindo! Vamos lá, vamos para a nossa enquete? Vamos para a enquete. Obrigado, Ana. Olha só como é que funciona essa enquete. Vai aparecer, inspirado nesse tema de hoje, que é uma sociedade entre irmãos, a gente vai fazer uma pergunta para cada um de vocês participantes, a gente quer que vocês respondam, então vai aparecer um pop-up na tela, e aí essas perguntas vão ser, essa pergunta primeira da enquete vai ser tabulada e a Ana vai comentar os resultados. E daí, Ana, na sequência, eu já queria que os irmãos Colozuc pensassem, porque eu recebi uma pergunta aqui de bastidores, né, que também tem muito a ver com essa enquete que a gente vai fazer, que é a seguinte pergunta para os irmãos: que dicas vocês dariam
né, para uma sociedade entre irmãos. Para quem vai se meter numa sociedade entre irmãos, que dica vocês dariam? Mas vamos lançar a pergunta sobre sociedade de irmãos. Vamos lá. Se você for iniciar um novo negócio, convidaria seus irmãos para serem sócios? Tem duas possibilidades aqui. Não, nenhum deles. Sim, mas não todos eles. Sim, todos eles. Olha, não, nenhum deles está perdendo aqui. Vamos lá? Eu vou encerrar aqui a enquete. Já com isso. Todo mundo consegue enxergar o resultado? Sim. 28% não convidaria nenhum dos irmãos para serem sócios, 45% sim, mas não todos eles, e 28% sim, todos eles. Vou até bater uma foto aqui da nossa enquete, para a gente não esquecer esse dado. Vai lá, Roger. Tá, então, irmãos, qualquer um de vocês, que dicas vocês dariam para quem vai ser sócio, né, dos seus irmãos? Começar, eu sugeriria equilíbrio, né? Evidentemente, quando eu vejo irmãos que não são sócios, o encontro, o ponto de contato é muito menor. Então, você encontra com muito mais frequência, muitas vezes no final de semana. A relação, ela tende a ser mais suavizada porque você está menos presente, né? E quando a gente está muito presente, você tem mais pontos de atrito. Então, eu vejo isso com muita naturalidade, né? Eu, evidentemente, eu não tenho dúvida que eu chamaria todos os meus irmãos para serem sócios de qualquer outro negócio meu, mas, assim, não é fácil, é claro que não é, porque você está no dia a dia com muita presença e com muita carga emocional. Quando você tem um sócio que não é irmão, evidentemente, essa carga dilui, né? Então, equilíbrio, respirar fundo e saber que você tem uma pessoa que você pode confiar ao seu lado. A dica que eu daria seria a seguinte: quando a gente tem uma relação com um sócio, de uma amizade, de um sócio não parente, essa relação ela tem um elo de ligação que na cabeça de todos nós é assim: esse elo pode ser rompido, né? Quando a gente tem uma relação com um irmão, inconscientemente a gente tem assim: esse elo não se rompe, né? E por trás disso, esse elo não se rompe, por trás dessa premissa, inconscientemente, a gente às vezes não segura a língua. A gente não trata um irmão, às vezes, com o mesmo respeito, com a mesma ponderação que trataria um estranho. Então, o conselho que eu daria para cada um aqui que está escutando seria refletir sobre esse tema e fazer um exercício de, nos negócios, procurar tratar os parentes como estranhos, não no sentido de frieza, no sentido de morder a língua da mesma maneira que morderia se fosse um estranho não parente ali que tivesse envolvido na questão. A respeito disso daí, eu queria dizer o seguinte: a gente briga entre nós dia sim, dia sim, normal, né? Mas todo dia, quando a gente se encontra, a gente se beija, quando a gente se despede, a gente se beija, a gente nunca ficou sem se falar, né? A gente pode ter ficado chateado por uma discussãozinha ou outra, mas tem algumas considerações aí. Primeiro, os quatro estão imbuídos no mesmo objetivo. Então, nos momentos que a gente discute, é porque os quatro têm, às vezes, um ponto de vista diferente sobre uma coisa única e os quatro querem o melhor, né? E nenhum de nós tenha dúvida sobre isso em relação ao outro, né? De achar assim, não, o outro está querendo sangrar a empresa, o outro está querendo tirar um dinheiro mais do que pode tirar da empresa. Isso aí a gente tem divergências. Às vezes a gente, como irmão, a gente acaba discutindo, mas isso não dura, né?
a gente acaba sempre mantendo o carinho que um tem pelo outro. A outra coisa, a respeito, inclusive, dessa enquete que foi colocada, eu vou deixar uma reflexão, né, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. E isso eu escutei, acho que do Renato, muitos anos atrás. Eu acho que foi do Renato, foi de algum irmão, mas eu acho que foi do Renato, que disse o seguinte: como é que você se sentiria muito rico como seu irmão muito pobre? Né? Ou seja, pelo menos na nossa família aqui, tem esse sentimento de que bacana a gente obter o sucesso, mas que bacana se for junto. Porque se for só um, se for só dois, né, e os outros ficarem para trás, não é legal. Né? Então, na nossa família, isso é uma coisa muito presente. Então, sim, evidente que eu chamaria os meus irmãos para qualquer negócio que eu fosse fazer e daqui para frente. Só completando o que os meus irmãos falaram, fazer tudo, né? O que não pode deixar não pode descuidar, que é muito comum entre irmãos você tratar tudo de uma forma muito natural, a sucessão, enfim, não pode descuidar de uma holding, fazer uma holding, porque entre os sócios pode estar tudo bem, mas lá na frente pode não estar. Beto, entra um pouquinho mais na boas, câmera. hein? Muito boas essas dicas todas. Eu queria seguir aqui pedindo para você, Sérgio, só fazendo um pequeno à parte aqui, quando a gente fez, né, planejou junto com vocês a sucessão da família Kuzuki, um dos passos importantes foi pensar na sociedade futura entre os irmãos, né, entre vocês 4, e construir juntos com vocês o acordo de sócios. Conta pra gente um pouco, para todo mundo que está vendo a gente, como foi esse processo para vocês? Bom, esse processo ele começou lá no curso, né? Porque até então a gente tinha algumas crenças de alguns pilares que a gente adotava aqui, e um deles, por exemplo, era assim: nós 4 funcionamos bem, mas as esposas e cunhadas, cada uma na sua casa. Porque se trouxer uma cunhada aqui, vai dar problema, né? E lá nas aulas do Rogério, nas aulas da Ana Rita, eu comecei a enxergar que esse era a semente do mal. Isso daí era a semente do desastre, né? Porque a gente não pensava, nenhum de nós falava assim: e se faltar um de nós? Como é que fica a vida e como é que se insere essa pessoa estranha à operação, né, nesse processo? Então, esse foi um ponto, né? O segundo ponto, que foi muito marcante no curso que eu fiz, é que a gente precisa, assim como meus pais tiveram um propósito de constituir um patrimônio e proporcionar uma plataforma para que os filhos seguissem à frente, né, a partir daquele patrimônio, no curso eu aprendi que a gente tem que colocar uma outra equação aí, chamada felicidade dos herdeiros. Porque eu me senti muito triste quando eu assisti o curso, nas primeiras aulas, principalmente, quando todo mundo estava lá se apresentando, a pessoa fala assim: eu estou nesse negócio porque caiu na minha mão. Porque meu pai ficou doente, meu pai está com câncer, porque meu pai morreu, porque eu sou o filho mais velho, porque não tem outro filho, eu sou filho único. Mas eu não gosto desse negócio. Né? Eu não sou feliz nesse negócio. Isso eu escutei de muita gente ali. Infelizmente, da maioria dos que estavam naquele curso, eram umas 30 pessoas, eu devo ter escutado uns 20 ali. E isso me impressionou demais, porque eu acho que a gente luta para constituir um patrimônio, mas que na hora que passar esse patrimônio para a família, que isso seja um fator de felicidade e não um gato ensacado, né? Não um pacote de problemas, certo? E eu trouxe essa discussão para dentro
do núcleo nosso familiar, dos irmãos. Eu falei, olha, é um problema as esposas não estarem aqui. A gente vai precisar resolver esse negócio, né? É um problema a gente não preparar os nossos filhos para o futuro, porque isso é a semente da infelicidade deles, eles não vão estar preparados para isso. Sérgio, deixa eu só te interromper um segundinho, já que você falou em filhos, a gente tem duas perguntas aqui, uma do Mauro e da Elisa, que estão muito sintonizadas com... Eles querem saber como é que vocês estão preparando a próxima geração, né, a terceira geração, se já existem alguns membros da terceira que trabalham nos negócios, né, e dentro do acordo se existem as regras para a entrada de nova geração, etc. Hoje isso está num processo muito no comecinho, né? Os nossos filhos mais velhos, né, o André e o Daniel, têm as suas vidas construídas fora daqui, né? O Daniel hoje está na Europa, o André ele é professor, eles não têm conexão com operação, nenhuma conexão com operação, né? O Diego, filho mais velho do Roberto, acabou de se formar médico também, já tem o caminho dele traçado por um outro caminho. E os outros, os mais velhos dos outros, têm 13 anos de idade, né? Que é o Pedro, a Isabela e a Sofia. Então, o que eu particularmente fiz a partir do momento que eu tomei consciência foi tratar o André e o Daniel, explicando para eles no que a empresa se tornou e no que ela está se tornando. E eles não tinham essa ideia, né? A nossa empresa está num caminho de crescer 300% ao ano, né? Tem um futuro aí por mais 10, 15, 20 anos aí, no caminho do Oceano Azul. Os meus filhos não sabiam disso. Agora, imagine vocês se eu venho a faltar, né? Como diz a Ana Rita, né? O empreendedor fala, se um dia eu morrer, né? Se um dia eu morrer, como seria para eles descobrir que tem uma empresa do tamanho que hoje é a Solar Group? Então, a primeira providência que eu fiz foi contar para eles. Olha, venha conhecer a empresa, né? Coloquei os meus filhos a par do que a empresa estava se tornando. E os mantenho informados, é a primeira coisa. E com relação aos pequenos, a gente foi para a parte de acordo de sócios, né? A gente tratou entre nós uma série de questões no acordo de sócios, com a orientação da Uni, e a gente tratou dos critérios para que essa terceira geração venha trabalhar na empresa, né? Então, a gente estabeleceu critérios, inclusive, rigorosos para que eles venham trabalhar na empresa. No nosso entendimento, eu falo por mim, mas eu acredito que os outros pensem igual, não é obrigatório que eles venham trabalhar na empresa, eles não têm que saber fazer o que o Renato faz, saber o que o Roberto faz, eles têm que ser preparados para ser acionistas da empresa, né, em primeiro lugar. Para que isso seja, para que eles não tenham aquele pensamento, como é que eu vendo esse negócio? Porque o cara que chega com esse pensamento, ele não vende, ele é comprado, por uma ninharia, muitas vezes, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu... Tem só um pedacinho que faltou, que tem gente curiosa aqui para saber, com relação às esposas, se existe algum regramento no acordo, né, das cunhadas trabalharem ou serem sócias, etc. A gente colocou um regramento, né, as esposas não trabalham no negócio. Basicamente, o que a gente está fazendo com a orientação da Uni é constituir um conselho de administração que tenha um membro de cada núcleo familiar, né? E no dia, né, se eu morrer, como diz o empreendedor, né, se eu morrer, dentro do meu núcleo familiar já está combinado que a minha atual esposa vai assumir o meu lugar no conselho de administração, não na operação da empresa, mas no conselho de administração, porque eu vejo nela a pessoa mais preparada para entender nesse papel de acionista, né, em relação ao que é o André, o Daniel, que são os adultos, vamos dizer assim, do meu núcleo familiar. Perfeito. Quer complementar algo aí, Rogério? Não, eu acho que é isso mesmo, Ana. Pode ir. Vamos seguir para as próximas perguntas, que a gente tem várias boas aqui.
uma das características, como a gente já falou no início, da família de vocês, dessa característica empreendedora da família de vocês, né, é realmente surpreendente, né? Vocês, quer dizer, os pais de vocês começaram no ramo de padarias, foram para o ramo de plásticos, depois foram para o ramo de alumínios e vidros, e agora um ramo, né, como vocês acabaram de dizer, o ramo fotovoltaico, que tem o mundo pela frente, né? E aí eu queria direcionar essa pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, você podia desenvolver um pouco esse tema empreendedorismo na família empresária? O que você acha que fez vocês continuarem empreendendo? Que características? Como é que esse movimento se dá? E até o que você poderia aconselhar para outras famílias para manter esse espírito empreendedor nas próximas gerações das famílias empresárias? Maravilha, Ana. Eu entendo que a diferença do empregado para o empreendedor é a diferença do leão do zoológico para o leão da selva, né? O leão do zoológico, ele sabe que vai ter comida todo dia, vai ter um teto para não tomar chuva, não vai ter um caçador atrás dele, mas vai ter um espaço reduzido ali que ele pode se movimentar e viver. E o empreendedor, ele não sabe se vai levar um tiro, não sabe se vai tomar chuva, não sabe absolutamente nada. Você controla um ambiente nebuloso, né? Você pode imaginar que tem uma curva ali depois da reta, mas você não sabe exatamente como vai ser essa curva. Só que você tem a selva inteira para explorar. Então, realmente é uma característica da nossa família e de muitas aqui que eu tenho acompanhado aqui no chat, de que estão aqui, né? Então, a gente sempre procurou entender que assim a permanência não existe, essa zona de conforto não existe, né? Então, se a gente ficasse acomodado e se a gente ficasse hoje acomodado no nosso negócio, em algum momento ele vai deixar de ser um bom negócio. Então, a gente tem uma postura muito agressiva nesse sentido de até lançar produtos que canibalizam os atuais produtos para não dar espaço para concorrência no mercado, que é o mercado que está começando, mas é um mercado gigantesco. Hoje, a Solar Group ela atende empresas como a WEG, como a Fortileve, como a Eugin, como a Mar, várias multinacionais. Então, você fala, o mercado hoje nosso ele cresce 221% ao ano, pré-pandemia, o mercado de geração distribuída, a gente está falando de energia solar em cima de telhados, né? E a Solar Group ela tem crescido 300% ao ano, ela tem crescido acima do mercado todos os anos, né? Então a gente é líder absoluto, todas as pesquisas do setor apontam a gente como a marca preferida dos clientes. Então, o entendimento, eu não sei se eu fugi da pergunta, mas o entendimento dessa questão do empreendedorismo, ela está muito na gente, né? E assim, se eu fosse falar para quem está pensando em empreender, assim, não existe zona de conforto, não dá para se acomodar. Você tem que estar o tempo todo se reinventando. A gente se reinventa aqui, complementando a resposta do Sérgio. É isso mesmo que ele falou. Hoje não há nenhum incentivo dos 4 sócios aqui de colocar os filhos no negócio. Existem regras, sim, para caso algum deles queiram participar, eles têm que estar preparados para isso, tem que ter trabalhado no mínimo 5 anos fora, numa empresa reconhecida, tem que ter pelo menos um MBA em administração, tem que ter no mínimo alguns recursos para poder participar. Mas por que isso? Porque a gente quer profissionalizar a nossa empresa, né? Eu não sei se foi o Sérgio ou o Renato comentou que a gente está no processo agora de trazer o CEO. Então, acabamos de trazer... Desculpa te interromper, até isso é uma informação super nova e o Sérgio falou um pouco antes de começar. Então, acho que você poderia falar sobre esse processo da contratação de um CEO na Familiar. A gente tem um time excelente que trabalha com a gente, um time excelente que está com a gente desde o começo, que a gente valoriza muito. E agora, como a operação cresce uma velocidade de 300% ao ano,
é muito, eu diria que até insano essa operação, né? Assim, a gente faz um investimento lá de 19 milhões numa planta nova que em 6 meses está cheia em 3 turnos. É esse o nível da velocidade que a gente tem que ter. Então, existe uma clareza para os 4 sócios aqui de que a gente precisa ter pessoas que trabalharam em empresas de 3, 4, 5 bilhões, porque vai chegar o momento que a gente vai chegar lá. A reta, o traçado, ela caminha para isso. Então, é necessário você ter pessoas mais preparadas para assimilar essa velocidade e aproveitar todas as oportunidades. A gente trouxe aqui, no primeiro momento, nesse processo de profissionalização, um novo diretor de marketing comercial, o Pablo. O Pablo, ele foi diretor da Vivo, entre outras empresas. Ele foi o cara responsável pela implementação do pré-pago no Brasil. Então, existe esse olhar. O CEO é a mesma coisa. A gente está com o Headhunter agora, procurando alguém que tenha já trabalhado numa empresa, num porte que a gente vai chegar em 2, 3 anos. Então, essa a nossa preocupação, né? Então, assim, a gente quer continuar com essa veia empreendedora naquilo que é necessário empreender. Então, ter um produto novo, ter um novo ramo de negócio dentro do grupo, aproveitar essas oportunidades, mas naquilo que é administração, aquilo que vamos chamar assim, mais básico de mercado, que basta uma boa gestão, vamos trazer pessoas boas para tocar isso, né? Seguir modelos aí como tantos seguiram, como o Jorge Paulo Lema. Uma vez eu estava vendo uma entrevista dele e falava assim, Jorge Paulo, você foi banqueiro, né? Por que você não é o CEO da sua empresa? Por que você não é o diretor financeiro? Ele falou, olha, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom diretor financeiro, eu sou muito bom CEO, mas tem um monte de gente melhor que eu. Então, no que eu sou melhor? Na estratégia. Então, é um pouco nessa linha que a gente pega, assim, sabe? Vamos focar na estratégia, no negócio e trazer gente boa para ajudar a gente a chegar lá. Bacana. Ô, Ronaldo, inspirado nessa sua fala de crescimento, diversificação dos negócios, a gente queria soltar a nossa segunda e última enquete para medir a temperatura aqui dos 40 e tantos participantes que a gente tem sobre a diversificação, o nível de diversificação dos negócios em suas famílias. Vou lançar aqui a enquete. Está todo mundo enxergando? Você considera que houve diversificação na atuação da sua empresa familiar ao longo dos anos, se comparado ao negócio de origem? As alternativas são nenhuma diversificação, pouca diversificação, significativa diversificação, completa diversificação. Então, vamos lá, respondendo. 19, 21 pessoas. Ok. Opa. Temos já dados aqui que a turma está para menos diversificação do que para mais, hein? Eu vou encerrar a enquete, compartilhar o resultado com todo mundo aqui. Estão vendo aí? Olha, nenhuma diversificação, 12%. Pouca diversificação, que foi a grande campeã aqui, 46%. Significativa diversificação, 27%. E completa diversificação, 15%. Nossa, é alto esse dado, né, de pouca diversificação. Exatamente, a gente está com um grupo aqui mais tradicional ou cujos negócios originais eles são potentes o suficientes ainda para serem explorados e continuados, né? Bacana. Cíntia, contigo agora. Vamos caminhar aqui. A gente vai se encaminhando para a finalização, né? Com uma última pergunta direcionada ao Renato. Renato, dentro do nosso planejamento, a gente também pensou e olhou para o Solar Group, né? Para o grupo Solar Group, vamos falar assim, do ponto de vista jurídico estrutural, né? Fala um pouco como isso conversa com o restante do nosso planejamento e que tipo de importância você vê nessa estruturação. Fala bem, hein, Renato? Tá fechado o seu microfone. Tá fechado o microfone.
Espera aí, Renato. Abre o microfone aí. Fechado o microfone. Justamente a parte que ele estava falando bem estava fechada. Pois é, agora... Mas eu repito, não tem problema. Eu tô falando assim que eu não sou advogado, né? E para assuntos que a gente desconhece, a gente tem que procurar quem sabe mais que a gente, né? O conselho seria as pessoas procurarem uma boa empresa que possa assessorar, como a Uni, por exemplo, né? Sim, senhor. E, assim, eu acho que quando a gente está no meio do negócio, a gente tem a tendência de ser consumido pelo dia a dia, né? E, às vezes, falta um pouco de tempo para a gente se afastar e observar coisas que podem acontecer que a gente não considera, né? A gente não está considerando ali no nosso dia a dia. E quando o Sérgio fez ali o curso na FGV, ele trouxe essa visão, né? Ele alertou. E aí a gente realmente decidiu estruturar para minimizar problemas, né? Potenciais problemas. Eu acho que a importância seria basicamente essa. Tem alguns bônus aí que podem acontecer, como redução de custos, mas aí é a assessoria de vocês, né, Cíntia? Né? Eu acho que aí tem que procurar realmente um especialista. No caso de vocês, sem quebrar sigilo, porque são instrumentos públicos, né? Vocês se estruturaram em holdings, né? A gente está com esse processo em andamento, fazendo todas as integralizações, com todos os bônus e todos os ônus, né, Renato? Porque nem tudo são flores, né? Então tem uma demora, tem a burocracia, tem os órgãos públicos, tem o custo, mas é tudo pensando na caminhada da família, né? Nessa caminhada rumo à profissionalização, à melhoria de estrutura, a deixar o grupo mais robusto, mais bonito e mais bem organizado, né? Olha, gente, eu adorei nosso bate-papo. Eu e o Rogério ainda ganhamos uma surpresinha nesse nosso exercício que a gente adora, de reconhecimento do valor alheio, que ajuda pra caramba as sociedades a ganharem musculatura, sabe? A abrirem suas conversas. E é sempre, né, um bate-papo super descontraído, bacana, que mostra a relação que a Uni tem com seus clientes. A gente queria agradecer mais uma vez, viu, aos irmãos Kolozuki por terem aceitado o nosso convite tão rápido, pela disponibilidade e pela abertura de vocês hoje, pela confiança, viu? A todos aqui também agradecemos pela presença de vocês. Sigam nossas redes sociais. Fiquem atentos para os nossos próximos eventos falando em sucessão, ok? Obrigada, viu, pessoal? Ô, Cíntia, a gente tem um participante ali que é o Mauro, que está pedindo muito para falar. Ô, Mauro. Nossa, que legal! Deixa eu ver se eu não consigo abrir seu microfone aqui. Peraí. Eu abri. Alô? Estão me ouvindo? Abriu. Estão me ouvindo? Sim. Diga, Mauro, rapidamente. Desculpa o atrevimento, mas eu queria dar os parabéns a vocês e aos irmãos aí da Solar, vocês estão de parabéns. Mas eu queria só chamar uma atenção para uma coisa que me intriga um pouco, é que muitas vezes, quando se fala de sucessão, não é o caso da Solar, claro, mas muitas pessoas acham que sucessão é passar o patrimônio. Simplesmente a grana, os imóveis. E eu acho que a Solar deu uma passada muito bem nesse assunto, mas eu acho que não ficou tão firme quanto necessita, que a sucessão é você passar o business, é passar o negócio, é entrosando os filhos igual eles fizeram. Mas eu acho que deixar essa marca da diferença entre passar o patrimônio, porque muitas vezes as pessoas se pegam muito no patrimônio. E hoje em dia, como muito bem foi colocado, o patrimônio que a gente tem hoje pode não ser nada perto de uma alavancagem tecnológica, como eles fizeram para a parte de estrutura metálica, que todo o patrimônio deles, antigamente, que eles falaram tão com orgulhosa e justamente dos pais deles, o patrimônio, hoje é nada, é pó, praticamente perto do deles hoje. Então, é muito interessante que essa transição seja feita em termos da gestão, de trazer esse conhecimento. E obrigado pela oportunidade, mas eu queria deixar isso bem registrado aí, e desculpa o atrevimento.
Legal, muito obrigado, Mauro. Foi bacana o seu complemento. De fato, planejar a sucessão é uma coisa, fazer, né, executar o planejado é outra coisa. E sucessão é muito mais do que a transmissão de algo tangível, de imóveis, de patrimônio, etc. Tem a transferência do legado, tem a transferência dos valores, das crenças das famílias, né? Tem a transferência da expertise do know-how na gestão dos negócios, enfim. Sucessão é realmente um conceito bastante amplo e eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse evento aqui, relembrando a todos da amplitude e da complexidade, né, que é cuidar desse assunto, né, tão importante para as famílias empresárias, que é a sucessão. Então, legal. Obrigadão, Mauro. Obrigado, Renato, Sérgio, Beto e Ronaldo. Vocês foram brilhantes. Ana, obrigado pela surpresa. Cíntia, obrigado pela condução. E fiquem atentos aos nossos próximos encontros. Nos sigam nas redes sociais para que vocês estejam sempre antenados e informados aí sobre a nossa trajetória, as novidades da Uni. E boa semana, então, a todos. Parabéns a todos. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Grande beijo. Obrigada.